A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo registram a sua imensa satisfação em poder contar com vossas participações de forma presencial ou virtual nesta solenidade de abertura do 17º Congresso Nacional das Justiças Militares. Convidamos a todos a ouvirmos o hino nacional brasileiro. Passamos a palavra agora ao desembargador militar Rúbio Paulino Coelho, Corregedor-Geral da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que presidirá os trabalhos nesta palestra. Bom dia a todos. É um prazer muito grande para nós da Justiça Militar de Minas Gerais poder participar desse evento tão importante. E como disse o nosso prezado amigo Getúlio, já estávamos com saudade de rever os amigos, de participar desses encontros, desse bate-papo, porque praticamente há 2 anos nós estivemos afastados uns dos outros. E, felizmente, agora, a MAGME
e o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo nos proporciona essa oportunidade. E, dentro da nossa programação, nós temos agora a previsão de ouvirmos o deputado federal General Peternelli. Eu vou fazer a apresentação do deputado federal Peternelli. Ele nasceu em Ribeirão Preto, em 6 de agosto de 1954. É um militar e político brasileiro filiado ao PSL. Nas eleições de 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo. Eu convido o general Peternelli a se posicionar à frente para que eu possa continuar fazendo a leitura do seu currículo e ele esteja conosco aqui. Por gentileza, general. Obrigado, um prazer. Obrigado. A carreira militar do nosso deputado general Peternelli. Ingressou no Exército em março de 1970, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e em 73 ingressou na AMAN. 4 anos depois, declarado aspirante a oficial de infantaria, em dezembro de 1976. Foi promovido a segundo-tenente em 77 e a primeiro-tenente em 78. Tornou-se instrutor de Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. E aí, me permita, meu prezado colega de curso de Educação Física, estivemos juntos na ESEFEX em 1981. Prazer muito grande estar ao lado do nosso colega general Peternelli, e já estamos fazendo, inclusive, 40 anos de formado na ESEFEX. Já bons tempos. Promovido ao posto de capitão em 31 de dezembro de 82, realizou o curso de aperfeiçoamento de oficiais em 1986. Realizou ainda os seguintes cursos: básico de paraquedista, mestre de salto paraquedista, salto livre, avançado de salto livre, básico de montanha, guia de montanha, ou melhor, guia de cordada, escalador militar básico do combatente de montanha, piloto de aeronaves, especialista em proteção de autoridades, piloto de combate, bacharel em administração de empresas, bacharel em ciências militares, mestrado em operações militares, política e estratégia aeroespaciais. Como oficial superior, foi promovido a major em abril de 89 e exerceu sua primeira função como oficial superior do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, permanecendo até o ano de 91. Realizou o curso de Comando de Estado-Maior na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Ascendeu a tenente-coronel em 94 e, em 97, foi adjunto do Comando Geral do Exército do Paraguai. Promovido a coronel em abril de 99. Comandou o primeiro esquadrão de aviação do Exército em Taubaté, de 99 a 2001. Em seguida, serviu no Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército e Estado-Maior da 2ª Região Militar. Como oficial general, foi promovido a general de brigada em julho de 2006. Comandou a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e o Comando de Aviação do Exército. Saiu general de divisão em 31 de março de 2011. Comandou a 2ª Região Militar e chefiou a Diretoria de Material de Aviação do Exército entre 4 de maio de 2012 e 12 de dezembro de 2012. Passou para a reserva remunerada em abril de 2014. Em 2018, se candidatou a deputado federal para o Estado de São Paulo e foi eleito com 74.190 votos. Assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2019. Então, vejam bem, os senhores, é um currículo extraordinário, um político hoje com uma experiência vastíssima e tem plenas condições de estar fazendo o trabalho que está sendo realizado no Congresso Nacional. E nós temos vamos ter o prazer de ouvi-lo. Só mais um detalhe: o general, o deputado Peternelli, é daqueles que, quando inicia um trabalho, faz muito bem feito.
Foi assim na AMAN, quando se sagrou o primeiro colocado de turma. E foi assim na ESEFEX, na minha turma, também primeiro colocado de turma. Então, general Peternelli, nós devemos ter a alegria de ouvi-lo pela sua experiência de vida, pela sua experiência profissional e pelo trabalho hoje como parlamentar no Congresso Nacional. E eu tenho a satisfação de passar a palavra ao prezado deputado general Peternelli, que vai discorrer sobre o projeto de lei 9432 de 17, que altera o nosso Código Penal Militar. Oportunidade ímpar que teremos de nos atualizarmos sobre as tratativas que estão sendo realizadas lá na Câmara dos Deputados. Então, com a palavra, o general Peternelli. Obrigado por toda essa referência. Uma satisfação nós estarmos reencontrando depois de tanto tempo. Naquela época, tenentes, correndo lá no Pão de Açúcar, no entorno, um período muito positivo. E as pessoas muitas vezes me perguntam por que depois dos 44 anos no Exército, ainda resolvi me dedicar à parte política. Foram muitos os fatores e eu tenho a plena convicção que é através da política que se faz o bem comum. Nós já tivemos vários exemplos e aqui acompanhei muito, na época, o Major Olímpio e via o que ele pode brigar e lutar pelos interesses. Normalmente, os meus projetos na Câmara são projetos simples. E algumas vezes eu tenho uma solicitação, como é o caso, que ocorreu já do presidente anterior, de que atualizasse o Código Penal Militar. Quando eu chamo de projetos simples, são projetos como o do número único para o cidadão brasileiro. As pessoas falam, pô, mas isso já não falou tanto, né? O Brasil tentou, durante longa data, ter o cadastro único. Mas quando se pedia o banco de dados da Receita para colocar no cadastro único, dizia que tinha as restrições, até pela segurança e a proteção dos dados individuais. Quando se pedia para as Forças Armadas, a mesma situação. Então, isso não prosperou. Eu já trabalho nisso há bastante tempo e, quando ainda estávamos no GSI, em várias tratativas, conseguimos fazer com que as crianças, quando nascessem, já tivessem o CPF na certidão de nascimento. Então, de 7 anos para cá, as crianças, quando nascem, já trazem na certidão de nascimento o CPF. E esse projeto simples diz o seguinte: essa criança, quando tiver 7, 8 anos e for tirar a carteira de identidade aqui na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ao invés de receber um outro número, vai ser obrigado a receber esse número que está na certidão de nascimento. Hoje, o cidadão brasileiro pode ter 27 números de carteira de identidade, fora as carteiras funcionais. E da mesma forma, quando essa criança for tirar o título de eleitor aos 16, o alistamento militar e a carteira de motorista aos 18, quando for tirar a carteira de trabalho, o número SUS, o passaporte, todos terão o mesmo número. Então, sem gastar nenhum centavo, esse projeto de lei já passou na Câmara, passou no Senado, o relator no Senado foi o senador Esperidião Amin, até ontem veio todo empolgado me procurar no plenário para dizer que Santa Catarina, mesmo antes da lei voltar a passar na Câmara, porque houve uma supressão de um artigo, e ir para a sanção, Santa Catarina, as novas identidades, a partir do dia 22 de novembro, já terão como número de identidade o número do CPF. Então, uma coisa simples e que vai facilitar. É inadmissível tantos contextos. Falei aí do número SUS, um outro projeto aprovado, foram mais de... Dizem que é difícil aprovar um projeto, e o coronel muito bem sabe disso, mas tivemos a sorte, e apoiado pela equipe,
de ter mais de 10 proposições aprovadas. Uma delas, a carteira de vacinação digital. E só vou comentar pela importância que nós temos de cada um ter no seu celular o Conect SUS. Ele virou uma referência agora porque ele emite o certificado de vacinação. Mas não é só isso, ele vai além. Ele também tem os dados que você autoriza a compatibilizar. E como ele é feito através do MeuGov, onde tem a importância disso? Se você tem um acidente de carro, por exemplo, em especial as mulheres, pode não encontrar a bolsa onde estão os documentos e ela é levada para uma emergência. Chegando naquela emergência, quem é essa pessoa? Ela é alérgica? Ela é diabética? Ela toma medicamentos? Ela tem plano de saúde? Qual é o telefone de contato? Todos esses dados tem no Conect SUS. Aí um amigo virou, ainda bem que os homens levam a carteira, né, sempre no bolso. Mas eu mesmo, quando saio por uma corridinha de manhã, normalmente não levo documento nenhum. E você pode passar mal, pode ser atropelado, e o mesmo ocorrer. Então, esse é um dos programas. Então, tem tantos programas simples, e eu recebi a atribuição de falar sobre de buscar e ser o relator do Código Penal Militar. Também fui relator, há 2 dias atrás, de um projeto de lei que permite a repactuação do FNDE com as prefeituras para terminar as obras inacabadas. Então, são coisas simples e que contribuem. Também, relato, tivemos sexta-feira passada no IPEM. Hoje, o radiofármaco, que é esse medicamento que você usa na medicina nuclear, em especial para exames e para diagnóstico, hoje ele é um monopólio do IPEM. E a demanda, ele tem um prazo de vida. E esse prazo de vida para atender toda a estrutura não é tão simples. Então, atendendo uma solicitação do próprio Gabinete de Segurança Institucional, estamos relatando para permitir que esse contexto esse contexto médico possa ser adequado para todos. E nesse mesmo foco, nós vamos falar, então, eu vou tomar liberdade de ficar embaixo, que vou me sentir mais próximo aí a vocês, vamos falar sobre o Código Penal Militar. Esse é o projeto de lei 9.432 de 2017 e que altera esse projeto. Nós temos a proposta anterior a isso, a comissão, o autor é a Comissão de Relações Exteriores e o relator em plenário, tiveram outros relatores que fizeram um ótimo trabalho, estaríamos lá colaborando. Esse histórico da proposta, a atualização militar tramita desde 2015, e eu não vou entrar muito no contexto técnico, vou posicionar a situação que nós nos encontramos. Naquele ano foi apresentado, e está lá a nossa ministra Maria Elizabeth, quando deu entrada nesse projeto. Nós também, nesse mesmo histórico, após a entrega, criou a subcomissão. O presidente dessa subcomissão foi a deputada federal João Moraes. Teve como relator o subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. E essa subcomissão realizou seminários e audiências públicas nas seguintes cidades: e aí tem até um comentário desse contexto. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, precisamos de tempo para estudar esse projeto. Na realidade, nós já tivemos aí uma vasta atividade nesse contexto. E entre as autoridades ouvidas pela subcomissão, se encontram, não vou citar cada um, porque é mais fácil, todos são
E aí uma dessas atividades. Em dezembro de 2017, a subcomissão especial apresentou o relatório final. O relatório final prevê a apresentação do projeto que atualize. E esse relatório final pode ser acessado pelo link. Essa palestra, ela não tem nada de reservado, todos esses links e a própria palestra estará à disposição de todos. E aí está o dito cujo. E também colocamos aí o QR Code. Eu trouxe algumas impressas, que se no final a pessoa quiser colocar, ou mesmo daí, muitas vezes pode já fazer com o seu celular a leitura do material. De qualquer forma, estará disponível aqui também. Dentro dessa histórica, foi transformado em projeto de lei. O projeto de lei foi submetido à CREDEM e foi na Câmara dos Deputados e aprovado por unanimidade na referida comissão em 2017, passando a tramitar. Então, por isso que dizem que é difícil aprovar um projeto na Câmara. A atividade, o radiofármaco a que eu me referi, foi aprovado no Senado Federal em 2010, ou seja, 12 anos depois, né, ainda está tramitando, e foi criada uma subcomissão para essa situação. E aí está exatamente quando se clica na Câmara dos Deputados, todos os dados estão lá disponíveis e pode verificar esse acompanhamento. Após a CREDEM, foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá eu fui designado relator. E sei mesmo, eu poderia, a partir daí, como as audiências públicas já foram executadas, nós ainda... qual foi a minha ação? A minha ação foi o seguinte, deixa eu colocar ali essa turma. Eu procurei consultar de novo todos, né? Quem auxiliou muito foi o Superior Tribunal Militar, que fez a gestão. Nós ouvimos, com base no relatório muito bem feito do subtenente Gonzaga, mas a lei ela é dinâmica, o momento é dinâmico, consultamos todos novamente. Aqui a Polícia Militar de São Paulo, o Tribunal de Justiça Militar deu uma contribuição muito grande. E até... Aqui tem mais um. E eu estou meio ruim da garganta, por isso que eu não quis pegar o teu microfone, estou falando muito perto, tive uma alergia aí de vez em quando a voz para. E aí nós, então, consultamos todos. Quando algumas pessoas lá, deputados, dizem, eu não sabia, isso não corresponde bem, é que muitas vezes a dinâmica lá não é fácil. Ainda no final, ocorreu uma divergência, eu liguei aqui para o Coronel Salles, então, comandante da Polícia Militar de São Paulo, e solicitei que ele mandasse um representante para conversar sobre o tema, e fizemos uma reunião lá no STM, e o Salles falou, não, em vez de mandar um, eu vou mandar 3 representantes. Eu digo, quanto mais, melhor. E dentro desse foco, eu abri a reunião. Eles pensaram que eu ia participar da discussão sobre contexto técnico. Eu disse, olha, quem vai... Isso daqui é igual a escolha do Papa. A gente, no final, temos que ter uma proposta do próprio Judiciário Militar. E dessa forma... apresentamos o projeto e ele foi aprovado por unanimidade. Teve um monte de trâmite, o PSOL, o próprio PT, quis que... E antes de levar a plenário, eu mandei o relatório, como é do meu costume, para todos os partidos, para que eles pudessem se manifestar a respeito do mesmo, independente de prazo, eu poderia atender solicitações. E vem ainda lá tramitando. Na CCJ, seguiu o relatório para a Câmara dos Deputados. Nós, para poder ter essa parte, hoje, na Câmara, tramitam em torno de 20 mil projetos. Para que esse projeto fosse apreciado, você tem que colocar
um requerimento de urgência para um projeto. E aí tem que brigar para que o requerimento de urgência seja pautada. Para o requerimento de urgência, você tem que ter a assinatura da maioria dos deputados. E aí vem todo um trabalho, logramos êxito nisso. O requerimento de urgência foi aprovado no dia 5 de outubro, e lá poderia mudar o relator, né? Com a aprovação do regime de urgência, o texto base da proposta, ele é aprovado automaticamente, e aí pode-se ter emendas ao substitutivo. O relator de plenário, para proferir o parecer às emendas, acabei sendo novamente designado. Entraram muitas propostas, e essas propostas foram apresentadas 17 emendas, e tem o nosso parecer, também ali o link, sobre cada uma delas, e sobre a nossa estrutura, de como nós estamos coordenando essa atividade. Nessas propostas apresentadas, eu conversei de novo com cada parlamentar que apresentou a proposta, e não tomei decisão unilateral sem ouvir de novo os atores que trabalham nessa atividade, em especial o Superior Tribunal Militar. E aí tem o nosso QR Code também para esses pareceres. Lá tinham muitos dados, a bancada feminina, né, fez solicitações, e você vai procurando compatibilizar todas essas atividades para que o Código Penal Militar possa caminhar, porque senão ele fica sendo obstruído, e essa obstrução não é só no plenário, ela também é na reunião de liderança, para escolher o que vai entrar na pauta e o que não vai entrar na pauta. E aí, os eixos da proposta, nós lembramos que o nosso Código Penal Militar, ele antecede, né, o próprio contexto da Constituição. Então ele teve uma adequação à Constituição, ele teve, no que couber, dispositivos do Código Penal Comum foram introduzidos, e adequação a tratados internacionais. Então, essas foram as 3 estruturas básicas, e eu sempre conversando, né, com cada setor, e essa oportunidade de estar aqui, abre-se um novo espaço para que nós possamos ainda verificar eventuais alterações. As modificações com as justificativas também tem aí, bastante extenso. Eles fizeram um material, mas não adiantava trazer em larga escala. Esse material, ele traz, né, como era, como ficou e qual a justificativa de cada uma das mudanças. Então, reparem que as mudanças são muitas nessa adequação, daí a importância dessa atividade. A compatibilização com a Constituição Federal, todo esse trabalho, eu gostaria de ressaltar a importância do meu chefe de gabinete, que foi, depois que eu fiz o primeiro trabalho com o Código Penal Militar, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, eu solicitei a possibilidade de me assessorar lá em vários temas de interesse da Justiça Militar, o doutor Arthur Braga. Ele foi para lá como assessor jurídico, hoje é o meu chefe de gabinete. E essa própria preparação, essa própria estrutura, ele que me assessora basicamente em todos os aspectos. E é dele e da equipe, nós estamos aqui hoje com a Patrícia e o Silvio. A Maria Helena me ajuda muito, principalmente no contexto de emendas. São Paulo tem 645 prefeitos, 400 santas casas, 300 APAES, e fora a estrutura das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A própria Aeronáutica
tem a Academia da Força Aérea e a Escola de Sargentos aqui no estado de São Paulo. Então, nós tivemos lá a possibilidade de julgamento de menor de idade e foi adequado. Embaixo a frase faz o comentário do que está acima. O artigo 27, o servidor público, a compatibilização, e o CPM ainda utilizava o termo funcionário, e aí tem a alteração para servidor público. Vê que muitas coisas é até simples e somente uma adequação, não implica em alteração. E aí o criminoso habitual não consta na Constituição, então a tendência que ele tem de periculosidade não está contemplado, foi adequado também. A suspensão dos direitos políticos, compatibilizado com o artigo 15º da Constituição Federal, e aí tem a explicação dessa compatibilização. Então, nós procuramos elencar alguns dos mais importantes: a ação privada subsidiária, compatibilizar com o artigo 5º inciso da Constituição Federal, e aí a própria explicação. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Então, também uma adequação. E são vários os temas, eu vou colocando, se alguém tiver alguma dúvida, né, nós vamos estar abordando essa parte. A própria semi-imputabilidade, nós colocamos o que está previsto na Constituição, de 1 a 2/3 da pena. Critério trifásico para o cálculo da pena, adequação ao artigo 68 da Constituição. Sistemática de medida de segurança. Adequação aos tratados internacionais. Substituição do termo inferior, né, pelo inferior hierárquico. Então, repara que são alguns aspectos que muitas vezes a relevância ela é relativa, mas que adequa ao que nós temos hoje em termos de legislação e até do momento em que nós estamos vivendo. O termo interior foi substituído e lá a adequação ao Código Internacional. A supressão dos termos velho e enfermo, né? Então, repara que tem muito a adequar as normas que dispõem sobre idosos de pessoas com deficiência. E dessa mesma forma, a inclusão, benefício diferenciado para idosos por razões de saúde. O artigo 235 do Código Penal Militar, supressão do termo pederastia, né, que era um contexto, e não aceita internacionalmente, declarado inconstitucional pelo STF no julgamento 291. Então, repare que alguns aspectos, eles não foram simplesmente de vontade, foram uma adequação à própria legislação vigente. A opinião das autoridades sobre a atualização e as vantagens, como eu vou disponibilizar a palestra online, pediria aqui a parte administrativa do nosso Tribunal de Justiça Militar, que pudesse, não há nada de reservado, pode estar no site, ainda continua algumas autoridades que ao longo desse período abordaram parecer sobre o tema. Bom, o Código Penal Militar entrou em vigor em 1969, tendo o início da sua inscrição em 1940. Então, realmente,
era necessário uma atualização. Desde a sua edição até os dias atuais, poucas foram as atualizações realizadas no mesmo. O Código Penal Comum, por exemplo, é de 1940. Repara que as datas se coincidem. Porém, foi atualizado em 84, em 90, devido à nossa Constituição, em 96 e, dentre outros, tendo sido compatibilizado com a Constituição Federal. Uma coisa muito importante: a tramitação do PL ouviu todos os interessados e continuamos ainda ouvindo todos os interessados. Foram realizadas mais de 80 audiências públicas. Eu não realizei audiência pública e nem viajei para outra cidade, porque essa etapa já tinha sido realizada. Mas a reunião com todos os setores nós procuramos realizar. O trabalho continua e ainda nós agora dependemos que o presidente Arthur Lira paute a matéria na Câmara. Então já temos a urgência, já apresentamos relatório. Cada vez que aparece uma sugestão e eu atualizo o relatório, eu atualizo toda a documentação e coloco isso no sistema da Câmara. Então, no próprio sistema da Câmara, está lá o parecer sobre todas as emendas que foram apresentadas, da bancada feminina, do coronel Tadeu, do subtenente Gonzaga, que apresentou muitas sugestões. Uma boa parcela nós pudemos acatar, e esse acatamento sempre eu estou ali de juiz de conciliação, né? Sempre ouvindo a solicitação e o próprio judiciário militar. E ali ele diz que o trabalho ainda caminha no Senado Federal, é que depois de aprovado na Câmara dos Deputados, como qualquer projeto de lei, ele segue para o Senado Federal e lá inicia um novo trâmite. Então, observa que começamos lá em 2015, estamos aí, né, chegando em 22 e passamos numa das casas. Normalmente, a que leva mais tempo é a primeira. A segunda casa, depende se o projeto iniciou no Senado, depende se iniciou na Câmara. A segunda sempre é um pouco mais rápida. Eu deixar aí meus telefones para que eu possa esclarecer, tirar alguns aspectos, e eu pediria, muitas vezes a pessoa me fala sobre determinado artigo, eu digo, verifica no relatório final qual o termo que foi utilizado, qual foi o aspecto que foi utilizado em cada um desses termos. Dessa maneira, numa rápida passagem, mais do histórico e de alguns pontos que nós julgamos relevantes, vou deixar a palestra, todos esses QR Code que têm acesso, né, exatamente nessa justificativa do texto atual, como... Você quer uma cópia? Ô Patrícia, as cópias que nós tivemos, eu até, dizem que só erra quem faz, né? Eles queriam lá nem trazer, porque quando nós colocamos aqui, uma ficou no sentido contrário, então lá pode soltar o aspecto. Eu digo, vamos levar desse mesmo jeito, né? E essas coisas, né, erros, só ocorre quem está buscando trabalhar, executar, e nós temos aqui também, não é só essa daí, uma cuida de uma parte especial e uma cuida da parte geral. Então repara que todo esse contexto ainda são de emendas. E a palestra, além de ser disponibilizada, tem uma parte que foi impressa e que eu vou deixar na mesa para que aqueles que quiserem fotografar o QR Code, ter esse mesmo documento digitalmente, o que facilita a distribuição no âmbito da sua competência, também estará aqui disponível. Eu estou à disposição para responder pergunta, tanto do Código Penal Militar, que muito me orgulhou ser designado relator,
são 513 deputados e você ser designado para relatar um projeto em plenário sempre é um motivo de muita satisfação, em especial pela minha origem, né, de 44 anos no nosso Exército, período esse em que eu tive muito contato com o nosso judiciário militar. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós ainda temos alguns minutos, não é isso, Getúlio? E aí eu deixo em aberto para os amigos aí presentes para se manifestarem de onde estão. Eu acho que é mais fácil, mais objetivo. Eu peço só, por gentileza, encaminhar o microfone para as pessoas que vão fazer algum tipo de pergunta ou questionamento. Já vamos passar. Só peço que cada um que for fazer a pergunta ou o questionamento se identificar para que todos tenham conhecimento. Ao microfone aqui, por gentileza. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. General Peternelli, em primeiro lugar, queria parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho, não deve ter sido fácil, pela carreira e pelo trabalho. Eu sou Cícero Robson Coimbra Neves, promotor de Justiça Militar, atualmente na Procuradoria-Geral de Justiça Militar. Eu percebi pelos pontos destacados por Vossa Excelência, e até mesmo pelo histórico do projeto, que alguns temas do pacote anticrime de 2019 não foram mencionados, né? E eu queria saber se houve preocupação com o pacote anticrime, porque ele trouxe algumas ferramentas importantes de combate à corrupção, e com a Lei 13.491 de 2019, alguns crimes que eram comuns passaram para a Justiça Militar. E algumas ferramentas, eu destaco aqui pelo menos uma, o confisco alargado do 91A do Código Penal Comum, seriam importantes na Justiça Militar de combate à corrupção, por exemplo, nos crimes militares, que permite, por exemplo, esse confisco simplesmente com uma operação de receita e patrimônio além da receita. Nos crimes militares a gente poderia ter esse instrumento no confisco do 91A. E outros temas, como, por exemplo, o aumento da pena privativa de liberdade do artigo 75 do Código Penal Comum, que poderia vir para o Código Penal Militar. Se esses pontos de aproximação do direito penal comum foram também contemplados nesse projeto. E outros temas, como, por exemplo, já de 2010, o aumento da prescrição mínima de 2 anos para 3 anos no Código Penal Comum, que temos, que também não veio para o Código Penal Militar. Se há outros temas também de preocupação no projeto. Muito obrigado. É por isso que eu comento de nós darmos uma lida para verificar. Ainda eu tenho tempo de fazer as alterações, então eu pediria que verificassem a última versão e até cada um desses tópicos. O pacote anticrime, nós procuramos contemplar em várias partes, inclusive quando no artigo 42 ou 44, me lembro agora, quando se falava de legítima defesa, né, nós procuramos acrescentar um pouco mais de esclarecimento, mas e tinham aceitado anteriormente. Quem lê o texto que estava escrito verifica que nós não estamos acrescentando nenhum fator além daquilo que já constava na parte superior. Nós até tivemos aqui em Presidente Prudente, aqui em São Paulo, tivemos um roubo com pessoas amarradas em cima do carro, né? E aí muitas pessoas se perguntam, até quando um agente, né, um policial militar pode eliminar uma pessoa que está colocando a outra em risco, né? Já que o artigo prevê a legítima defesa própria ou de outrem. Mas a interpretação deixava algumas dúvidas. Nós procuramos esclarecer um pouquinho mais, mas eles acharam que aquilo seria um excludente de ilicitude, muito isso e muito aquilo, e que iam fazer de tudo para que o projeto não prosperasse. E existe uma série de maneiras de dificultar o projeto. Aí, novamente, nos reunimos,
né, fizemos vários contatos e, dentre toda a estrutura que nós estamos atualizando, achamos que esses 2 itens que nós tínhamos acrescentado, por solicitação do próprio Judiciário Militar, eles não compensariam fazer com que o projeto não andasse. Mas o que já foi aprovado, nós procuramos contemplar. Agora, pode ocorrer de ter alguma coisa, então, conto com a sua colaboração e dos demais, naquilo que julgarem oportuno. Eu volto a dizer, né, quando as pessoas falam assim, você colocou todas essas atualizações? Eu digo, não, né, eu só fiz a gestão dessas atualizações. Gestão essa que essa oportunidade ainda me permite acrescentar, né, detalhes. Eu ainda estava comentando que a bancada feminina, quando levou as pautas do feminicídio, né, tinha algumas coisas que dava para adequar, aí solicitamos ao Superior Tribunal Militar que pudesse mandar uma assessora para conversar com os assessores e com algumas deputadas, de preferência que fosse mulher, porque fica muito mais fácil, né, essa conversa e tentar puxar um pouquinho para o lado como a gente pensa, né? Nós há pouco estávamos falando exatamente sobre esse tema, e assim foi feito. Nós não tivemos problema nenhum de acatar, o outro, a tipificação exclusiva não era exequível, eles apresentaram um texto, nós alteramos esse texto, eles gostaram do texto, e o texto que nós apresentamos atendia os preceitos do nosso Judiciário Militar e do nosso Ministério Público Militar. Safira. Depois... A doutora Safira, já conheço de longa data, desde as atuações lá em Campo Grande, se não me falha a memória. Bom dia a todos. Está ligado meu microfone? Tá. Primeiro, eu queria parabenizar o deputado general Paternelli por esse excelente trabalho. A pergunta que eu ia fazer, o doutor Cícero Coimbra já fez. Então, me resta apenas fazer um registro, que eu queria muito fazer agora, que era o seguinte: olhei atentamente a lista de todas as pessoas que foram consultadas e opinaram, e não vi o nome de nenhum juiz de carreira togado da Justiça Militar da União. E eu faço esse registro porque isso me preocupa, porque nós, juízes togados, conhecemos a lei, conhecemos também o dia a dia dos quartéis. Então, eu queria fazer esse registro e gostaria muito que daqui para frente sempre fosse ouvido também um juiz togado. Não que o Superior Tribunal Militar, todos os seus ministros, não tenham grande conhecimento sobre a lei. Claro que tem, e claro que são eles que representam a Justiça Militar da União. Só que os juízes togados, eles têm um grande conhecimento da lei, dos quartéis, do modus operandi, então penso que poderiam ser ouvidos, porque teriam que contribuir. Bem, como o deputado disse que ainda dá tempo, eu vou conversar com os juízes da Justiça Militar da União, de primeira instância, que são 38, e vejo se algum ainda tem sugestão. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer. A nossa doutora Safira, a gente sempre, quando executa uma atividade, ainda falei agora há pouco da impressão de cabeça para baixo de algumas folhas, e a gente comete alguns equívocos, ou se esquece de alguns aspectos. Muito dessas consultas, doutora Safira, a gente acaba ocorrendo funcionalmente, né? Aqui, quando eu convido São Paulo, ou convido Minas Gerais, ou consulto um setor ou outro, você acaba pedindo ao comandante da Polícia Militar que ele indique um representante. Então, quando a gente coloca lá o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Militar, a gente sempre faz o convite funcionalmente para que eles coloquem. Mas eu acho muito oportuno, né, e essa possibilidade
da própria palestra, que tem os links, ser mandado para todos os juízes de primeira instância do Judiciário Militar, eu acho fundamental, né? Eu que estava brigando para que o projeto entrasse num prazo curto, né? Vou tirar o pé do acelerador, não vou dizer para esperar, porque quando fala esperar, ele vai dizer para mim assim, olha, você falou que era para esperar, eu falo, mas já passou 3 meses, né? Esse esperar pode ser longo. Mas então eu pediria que, tendo a palestra, mande para todos os juízes, o próprio Ministério Público, aqueles que não tiveram contato, o próprio comando das polícias militares foram alteradas, da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Então é importante, né, que todos sejam ouvidos. Ainda eu comento que, depois de aprovado na Câmara ainda, nós vamos ainda tramitar no Senado. Ainda é possível fazer adequação, mas quanto mais adequação, se nós tivéssemos feito toda a adequação lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, não teria 17 propostas de emendas no plenário. E todos eles lá são dos parlamentares. E todos eles participaram da discussão, mas observa que a Justiça, a parte de legislação, ela é dinâmica e, mesmo assim, apresentaram 17 emendas. E a nossa ideia é sempre buscar aquilo que seja adequado. Algumas não é possível realmente atender, eu converso com o parlamentar, explico por que não atendi e vou defender no plenário. Assim, eu vou destacar é que ele, eu não aceitando, quando eu leio lá o relatório, ele vai poder apresentar de novo aquela mesma sugestão para que todos os deputados votem, né? E a maioria vence. Então, da mesma maneira, eu vou estar explicando no plenário da Câmara por que motivo eu não aceitei aquela sugestão apresentada. Então, sempre há oportunidade, e fico feliz da doutora Safira tomar essa iniciativa, que é muito importante, até pelo tempo de vivência, né, que o juiz togado tem no nosso Judiciário Militar. Ok, agora ali, por gentileza, depois o ministro Péricles. Bom dia, Excelência. Meu nome é Abelardo, sou advogado. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pela iniciativa. Realmente, o nosso Código Penal Militar já há muito precisa ser adaptado à nova realidade constitucional, precisa incorporar avanços que a legislação comum teve e, lamentavelmente, o legislador tem se esquecido da legislação castrense, seja ela substantiva e também adjetiva. Há alguns anos, desde 2006, que nós abraçamos uma bandeira que é a proteção jurídica da mulher militar. Recentemente, uma jovem juíza lá do Rio de Janeiro, uma juíza federal militar, doutora Mariana Aquino, também ombreou conosco essa luta, e eu vou tomar liberdade de encaminhar a Vossa Excelência alguns aspectos que vão incorporar ou que tendem a incorporar a lei penal militar, principalmente as medidas protetivas de urgência, que foram trazidas pela Lei Maria da Penha, aprimoradas agora recentemente, e que não alcançaram e não alcançam a mulher militar. Então, isso é uma deficiência grave, e a gente entende que no final da década de 60, quando o nosso código foi aprovado, não havia mulheres nas forças. Então, nós entendemos isso, mas eu penso que com o empenho de Vossa Excelência aí, é possível levar para a primeira casa votar essas medidas que vão trazer uma efetiva proteção às mulheres militares. Obrigado. Obrigado, eu agradeço. Ô Silvio, aquele ali não é o QR Code, tem um que fala, ali é o relatório, tem um que mostra essa pastinha. Eu até pediria que as sugestões fossem enviadas nesse formato. Qual é o texto atual, qual é o texto proposto e qual é a justificativa, que isso vai facilitar. O que eu poderia dizer é que as mulheres são detalhistas, né? E lá elas são unidas, tanto que tem uma representação
muito menor do que a dos homens, mas muito atuante. E elas mesmas propuseram uma série de aspectos, e nós também temos lá, fazendo parte da própria bancada feminina, a Cabo Sastre, que é aqui da Polícia Militar de São Paulo, e que também participa. Então eu pediria, é muito importante essa adequação à proteção da mulher, e a mulher militar não pode estar excluído desse processo. Ministro, por favor. Obrigado. Cumprimento o deputado General Peternelli e principalmente a sua disponibilidade, deputado, em comparecer a esse congresso, simpósio, oferecendo as informações do seu relatório, da sua participação. Então, o nosso reconhecimento e o nosso cumprimento. Fazer um rápido esclarecimento sobre o STM e a sua participação. Essa primeira comissão, que quem presidiu foi a ministra doutora Maria Elizabeth, depois houve uma segunda comissão, com alterações da primeira. O tribunal ele contém no seu regimento uma comissão de direito militar. Então, essa comissão, formada por 3 ministros, hoje quem a preside é o ministro Coelho, o ministro Togado, e que está fazendo uma última revisão. Eu participei da comissão anterior, posterior à comissão da ministra Elizabeth, então já são 3 comissões analisando as propostas, e que deverão, brevemente, essas novas observações, novas sugestões, deverão ser encaminhadas a Vossa Excelência. Entre uma comissão e outra, há alguma diferença, algumas modificações. Por exemplo, a primeira comissão, salvo engano, excluiu a pena de morte em tempo de guerra. A segunda comissão, com nova composição de ministros, nós entendemos em manter a pena capital em tempo de guerra, porque está prevista na Constituição da República. Mas dá essa informação a Vossa Excelência, que deverá receber ainda na sessão da última quarta-feira. O assunto no plenário foi ventilado, e o senhor deverá receber, por esta última comissão, passando por uma apreciação do plenário do Superior Tribunal Militar, as suas considerações. Relatando ainda que diversas vezes o deputado subtenente Gonzaga esteve presente, participando de debates, de reuniões no Superior Tribunal Militar. Nós temos muito interesse na reforma não só do Código Penal, como também do Código de Processo Penal Militar, para a sua atualização. O senhor fez a referência ao doutor Arthur Braga, que realmente é um profissional de grande capacidade, grande conhecimento da justiça militar, do direito militar, direito constitucional, e hoje é o seu chefe de gabinete e participou como consultor da segunda comissão de direito militar do Superior Tribunal Militar. Muito obrigado. Muito obrigado, ministros. Verifica que é uma dinâmica, né? Cada contexto, nós temos o relator, o subtenente Gonzaga. Muitas vezes a pessoa fala assim, não pensa da mesma maneira. Mas eu costumo dizer que não pensam da mesma maneira na própria família, né? Eu digo que muitas vezes na mesma família tem um corintiano e tem um palmeirense. Então, um vota no A, o outro vota no B. E isso é o que enriquece o nosso processo na Câmara dos Deputados. O ministro se referiu ao Código de Processo Penal Militar, né? E é muito importante. O coronel Tadeu, né, que é formado em Direito, está trabalhando em cima desse contexto, e buscar o contato com o coronel Tadeu, eu julgo muito interessante, para que possam estar acompanhando, disponibilizando e tentando adequar. Muitas vezes uma pequena palavra faz um diferencial muito grande, e é dessa maneira que vai se construindo
a legislação adequada para o nosso país. Ok, nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira etapa. Eu retorno a palavra ao mestre de cerimônia para a finalização dos trabalhos. A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais agradece mais uma vez a presença de todos e os convida a retornarem às 14 horas para as palestras do período da tarde. Lembrando que o cerimonial aqui do Tribunal de Justiça Militar já passou algumas indicações de restaurantes. Se tiverem dúvidas, o nosso pessoal na portaria aqui do tribunal pode indicar um melhor local aqui próximo. Até mais às 14 horas. O nosso agradecimento ao... Só mais uma vez eu quero deixar o nosso agradecimento ao deputado general Peternelli. Sua Excelência nos brindou aqui hoje pela manhã com uma atualização muito importante, muito importante. Vemos que ainda há tempo para buscarmos até alguns aperfeiçoamentos. É muito importante isso. E vejam bem a dificuldade que o deputado general Peternelli nos colocou. O projeto iniciou-se em 2015, esses trabalhos. Nós já estamos aí com 6 anos de trabalho. Então, é muito importante que nós tenhamos uma solução para essa atualização do CPM, já buscada há muitos anos. E a mesma coisa com relação ao CPPM. Então, general, fica aqui o nosso agradecimento, em nome da MAGME, pela sua participação. Pode ter certeza que estaremos sempre buscando o seu auxílio na Câmara dos Deputados para nos ajudar a aperfeiçoar a Justiça Militar brasileira. Muito obrigado a todos e bom almoço. Obrigado.